Então, eu acredito que o fato de ler Oliver Sacks, de estudar, isso não é só para mim, é um dos especialistas mais lidos, né? Ele tinha texto na New York Times que ele escrevia semanalmente. Eu acho que faz a gente refletir em algumas coisas, né? Uma das coisas que faz a gente refletir é saber que a gente não sabe de tudo. Bem, então a neurociência é uma ciência relativamente recente. Se a gente for imaginar, é do século XIX. Até então, o que a gente estudava dessa área basicamente era descrição. Então a gente tem relatos históricos, né? Por exemplo, dos papiros a gente já tinha uma determinada relação e descrição entre descrições de espíritos ou descrição até de doenças, né, que eles classificavam como espírito, e procedimentos neurocirúrgicos. E depois disso, muitas ilustrações e desenhos, pessoas se dedicaram a estudar o cérebro, mas muito com a relação da anatomia. E a gente vê, desde da Grécia, os filósofos eles debatiam isso, né, sobre a mente, o que seria a mente, o dilema mente-corpo. Então, assim, tudo isso aconteceu muito no decorrer da história do homem, né? Porque a gente tem noção da nossa consciência, o sentido nosso do eu, mas havia uma dificuldade muito grande de entender qual a sede dessa informação, né? Se a gente for olhar, né, Aristóteles ia com o coração, e até hoje a gente tem resquícios desse pensamento do coração relacionado com a emoção. Mas hoje, se você pega qualquer criança na rua e pergunta onde está a mente, ela vai te dizer no cérebro. Então a neurociência, apesar de ser recente, ela se desenvolveu muito nos últimos anos. Bem, então como ocorreu essa evolução, né? Quando a gente, século XIX, a gente começou a falar de neurociência, então a neurociência ela começou a estudar, né? Foi uma área do conhecimento que se dedica ao sistema nervoso. Então a gente começou a ver que o cérebro parecia ser a sede mesmo das nossas emoções, dos nossos sentimentos, mas até hoje a gente tem uma dificuldade muito grande de como estudar isso. Então, como eu expliquei, antigamente a gente estudava descrições anatômicas, depois a gente começou a estudar com animais. Então, a área motora, que é uma área que a gente tem um conhecimento muito grande, a área da linguagem também, era baseada como? Você pegava alguns mamíferos e estudava. E a gente começou a descrever muito bem onde está a área motora, a gente sabe a área da mão, a área do pé, a área da face. Houve uma discussão muito grande e a gente entende muito bem isso, porque a gente tem modelos animais para isso. Mas as funções superiores, né, da consciência, das emoções, a gente tem uma dificuldade muito grande. Então, muito do que a gente aprendeu foi baseado na descrição de doenças. Então, a gente tinha médicos muito detalhistas que tinham um paciente com uma determinada doença e, a partir desse estudo, dessa descrição, a gente começou a fazer algumas correlações. Tal local, isso aconteceu com as tomadas de decisão relacionadas com a região frontal, foi através de um médico, né, detalhista inglês, que descreveu o paciente que teve uma lesão no frontal e houve uma mudança do comportamento, né? E posteriormente, isso muito mais recente, década de 70, 80, que com os exames de imagem ajudaram a gente a fazer essa conexão. Mas sempre baseado em doença. A gente estudava uma doença, uma determinada alteração, a gente sabia onde estava a alteração e a partir daí nosso conhecimento aumentou muito nessa conexão, né, entre determinada área do cérebro e determinada função. Então, muito que a gente aprendeu hoje da função do cérebro normal é baseado em doenças. Então, na neurocirurgia, né, como é que eu lido com isso, né? Cada área ela tem uma função muito específica, né? Muitos pacientes fazem perguntas filosóficas quase para a gente que é neurocirurgião. Mas a medicina, meu objetivo basicamente é resolver um problema neurocirúrgico. Então, um paciente tem uma doença num determinado local do cérebro. Então, o objetivo do neurocirurgião nada mais é do que resolver aquele problema com o menor dano possível. Então, eu uso muito o raciocínio neuroanatômico com a funcionalidade. Então, hoje em dia, a gente consegue dizer para o paciente onde ele tem a lesão, quais os possíveis riscos desse procedimento
E esse basicamente é a nossa atuação, né? Menor dano possível. Hoje a gente tem ressonâncias funcionais, ressonâncias que você consegue ver as fibras motoras, e isso faz a gente ter uma segurança muito maior. E além disso, hoje no intraoperatório, aquilo que eu já falei, né, que a gente estuda a funcionalidade motora, você consegue fazer. Então hoje a gente faz uma neurocirurgia com procedimentos neurofisiológicos. Então durante a cirurgia, mesmo o paciente anestesiado, é possível você fazer alguns testes. Mas é a mesma coisa que eu falo com todo paciente, né? Nosso entendimento, compreensão do sistema nervoso central, ele ainda é inicial. Quando a gente fala inicial, não significa que a gente não saiba muito, a gente sabe muito, mas a gente precisa cada vez mais de um entendimento onde, como é que ocorrem essas conexões, né? Então, por exemplo, um paciente tem um tumor na região da linguagem. Obviamente a gente precisa ressecar aquela lesão, porque o paciente corre risco de vida com aquela lesão crescendo. Então a gente consegue, né, ter uma coisa que a gente chama neuronavegação, que é uma noção 3D, como se fosse um GPS no cérebro, localizar onde está a lesão. A gente consegue fazer um teste intraoperatório com aquele paciente falando para ver se a manipulação daquela lesão vai gerar ou não algum dano. Mas a gente sabe que isso ainda são conhecimentos muito iniciais, né? Tem diversas funções, né, como de emoção, de comportamento, que a gente ainda está começando a compreender e principalmente começando a atuar nela. Então o que aconteceu, né? Quando você entra na faculdade de medicina, né, ou qualquer faculdade, para facilitar nosso estudo, a gente divide em como se fosse gavetinhas de conhecimento, né? Então a gente entra na faculdade, né? A gente passa pela neuroanatomia, que é a parte descritiva, a gente passa pelo estudo anatômico da cardiologia, de diversos sistemas, né? O cérebro, sem dúvida, é uma área que deixa todo mundo muito curioso, né? Porque o que diferencia o ser humano dos outros animais? A consciência, né? A noção do eu. Então eu sempre tive uma curiosidade muito grande por essa área do cérebro, né? Então o que a gente nota, né? O que, vamos dizer, o que traz a curiosidade da gente sendo médico, né? É tentar ajudar alguém com um determinado problema de saúde. Então, independente do sistema, a gente vai estar lidando com o ser humano. Então, eu sempre costumo brincar que independente da sua área da medicina, você vai estar atuando um pouco com esse sistema nervoso central, porque você vai estar se comunicando com o paciente, você vai estar extraindo a informação dos sintomas que ele tem. Então, a anamnese nada mais é do que isso, do que uma tradução de uma informação da linguagem que aquele paciente está te dando. Um paciente que ele está crítico, né, que ele está no UTI, ele não consegue se comunicar. O paciente que você usa diversos tipos de medicações que ela agem também no sistema nervoso do paciente. Então, assim, a neuro está presente em qualquer área da medicina. Essa é a minha opinião, né? E quando eu estava estudando na faculdade, eu fui apresentado para o Oliver Sacks, por um colega, Iago, e eu fiquei muito curioso, né? Porque aquele médico, ele descrevia um caso médico, que era o que a gente via na faculdade, mas com a responsabilidade muito maior na descrição. Então ele não queria dar o diagnóstico, ele não queria dar o nome à doença que aquele paciente tem, e ele apenas queria descrever por qual situação aquele paciente tinha passado. E o mais curioso é que ele descrevia de forma bem isenta de dar o nome à doença, né? Quando eu atendo um paciente, meu objetivo é entender o que o paciente está tendo, traduzir aquilo para a linguagem médica e dar um nome à doença que aquele paciente tem, né? E eu acho que o Oliver Sacks me encantou por isso, né? O objetivo dele, o compromisso dele é com a descrição, é com o paciente e não com dar um nome, ou traduzir para a linguagem técnica. Então, eu acho que isso que foi fenomenal nele. Então, hoje você pega um paciente com a doença no consultório, a internet também fez isso, né? E muitas vezes ele tem plena consciência da lesão, sobre o que se trata, onde está localizado, quais são os riscos. Isso é uma coisa muito interessante, né? Quanto mais a pessoa tem informação, mais ela tem noção da doença e mais ajuda ela a escolher. Eu acho uma coisa que até relaciona Estados Unidos e Brasil, né? O lidar com o paciente, a gente tem várias vantagens, né? Eu tive a experiência de trabalhar nos dois locais, né? A gente no Brasil tem um cuidado, tem a parte do relacionamento, mas cada vez mais a gente vai crescendo na parte de autonomia. Eu acho que o Oliver Sacks deixa bem claro durante todos os textos disso, né? A capacidade grande dele de descrever
a capacidade grande de trazer o paciente como protagonista. Quem lê ele não fica interessado no Oliver Sacks só, mas interessado naquela pessoa que está de frente para ele. Então, acho que o Oliver Sacks traz isso, traz o paciente para o centro da história. E a outra é saber que as pessoas elas querem saber o que estão acontecendo e elas não ligam se o médico descrever tudo muito bem, muitas vezes não tem uma plena justificativa ou explicação para o que está acontecendo, né? Então, acho que o Oliver Sacks ele caminha isso, né? Na literatura, por descrever muito bem os cenários, popularizar o conhecimento que ele passa no livro dele é o conhecimento de ponta de neurociência. E também trazer o paciente para o centro da história. Então, acho que quem lê Oliver Sacks, não sei se vocês estão assistindo, mas para mim, o que eu fiquei mais curioso não foi com Oliver Sacks, mas sim pelas doenças daquele paciente, pelo estudo da neurociência. Eu fiz um curso de medicina, né, na Federal da Bahia, que é um curso tradicional. Como é que se dá o curso tradicional? Primeiro você estuda as ciências básicas, então você estuda anatomia, você estuda fisiologia, você estuda biologia molecular e depois você passa para o campo da prática. Porque é importante eu contar isso. Então a primeira coisa que eu estudei foi isso. Foi sem contato com o paciente e ser estudando esse ciclo que a gente chama ciclo básico. Foi nesse período que eu li Oliver Sacks. Então, quando eu li Oliver Sacks, eu não tinha contato nenhum com o paciente, eu estava estudando neuroanatomia, estudando uma parte da neurociência, da fisiologia, e depois que fui ter contato com o paciente, né? E quando a gente entra em contato com o paciente, uma das primeiras partes que a gente estuda é a semiologia, que é como colher a história de um paciente. E óbvio que a gente tem que aprender através de técnicas sistematizadas, né? Que é perguntar o que te trouxe aqui, que é a queixa principal que a gente chama, né, no prontuário. Depois a história da moléstia atual, que seria o quê? O que aconteceu? Que é o paciente te falar o que está acontecendo com ele e a partir daí você tornar isso para uma linguagem, vamos dizer assim, palatável, que qualquer pessoa que leia, qualquer outro médico vai entender a queixa daquele paciente, uma relação temporal e a partir daí pensar no possível diagnóstico. E depois vem a segunda parte, depois do exame da história clínica do paciente, que é você fazer o exame físico do paciente. E o que o Oliver Sacks para mim é curioso, né? Como ele está fazendo uma história, essa relação temporal às vezes vai e volta, né? E durante toda a minha vida, às vezes eu brincava que eu me sentia de frente a alguns pacientes que pareciam pacientes dele, né? Alguns casos me marcaram muito. Um foi uma criança que era oriunda do interior da Bahia e aí perguntou, né, o que é que você está sentindo? E a primeira coisa que ele falou foi, na verdade, eu vejo a pessoa e a alma. E a gente sabe que na neurologia a gente tem uma coisa que a gente chama de diplopia, né, que é a visão dupla. Então, se você apertar seus olhos, você vai ter essa sensação, ou ficar vesgo, né, você vai ter a sensação de visão dupla. E aquela criança, em vez de dizer que estava com a visão dupla, ela dizia, eu vejo a pessoa e a alma. Então, de vez em quando, a forma de tradução de um sintoma para o paciente, principalmente em criança, a gente vê muito isso, né? E às vezes fica mais belo do que a forma que a gente médico traduz, né? Então, esse é um de alguns casos que de vez em quando a gente vê. Outro aspecto que me marca muito em lidar com algumas patologias, como eu sou neurocirurgião, basicamente o que eu lido são pacientes neuro-oncológicos, que eles têm algum tipo de doença neurológica e que muitas vezes são doenças graves, né? Então, um paciente frente à descoberta de um tumor cerebral. Então, fecha o olho e imagine, ó, eu descobri que eu tenho um tumor cerebral. Então, isso muda completamente, né? O dia a dia desse paciente, a perspectiva que ele tem. Muitas vezes são doenças graves. Então, esse é um aspecto que para mim ainda é muito difícil, né? Porque assim, eu como neurocirurgião sei o que fazer. O paciente tem um tumor, eu tenho que retirar esse tumor. Mas para o paciente é uma mudança completa da vida dele, não só no aspecto que ele tem que operar, muitas vezes tem que fazer quimioterapia, tem que fazer radioterapia, mas ele repensa o dia a dia dele, o objetivo de vida, o relacionamento. Geralmente, quando você lida com essas doenças, que são as neuro-oncológicas que eu lido, você não lida só com o paciente, você lida com toda a família, né? Com os acompanhantes, com os parentes. E cada uma dessas pessoas interpreta o que você fala muitas vezes de forma diferente, né? E age diferente frente à doença. Então tem um paciente que é o acompanhante, que é o questionador, tem o outro é o que dá apoio, tem o que resolve a logística. Então essas são algumas sutilezas do lidar médico que não está em lugar nenhum escrito, né? É a forma que você fala, como esse paciente interpreta, né?
Outros casos que marcam muito também, e vem muito nessa nossa compreensão do que se trata a neurociência ou patologia ou algumas doenças, é que muitas vezes é feito todo o procedimento e os familiares trazem algumas queixas que para a gente médico não tem um significado tão grande, mas para ele às vezes incomoda no dia a dia, né? Então eu tive um paciente que me marcou porque era casado com médico, filho médico, e a gente fez a cirurgia e no pós-operatório, ele normal, caminhando, conversando, e a família nota, né, uma mudança discreta do comportamento, né, do jeito de encarar a vida. Ela era alguém muito reservada e começou a querer viajar muito, ter muita... E a gente fica na dúvida, né, o que isso tem a ver com a doença e o que tem a ver com aquele paciente que fez uma descoberta de uma doença grave, passou por uma cirurgia, correu tudo bem e de repente ela repensou a vida. Então na neurociência a gente muitas vezes tem essa dúvida, né? O quanto é da descoberta, os aspectos psicológicos da doença, o quanto vem realmente de alguma justificativa anatômico-funcional. Então acho que é isso no meu dia a dia que é o mais maravilhoso e ao mesmo tempo é o mais dificultoso da gente lidar com pessoas. Então, para mim, qual a maior dificuldade, né? Porque a medicina, ao mesmo tempo, ela tem um quê muito forte de ciência, né? Porque eu tenho que basear minhas definições, se a gente opera, se vai submeter um paciente a uma cirurgia, qual o risco, baseado em informação de um grupo de pacientes, né? De um determinado procedimento, se aquilo funciona ou não. Por outro lado, cada indivíduo ele é único. Então, a forma que você fala, a forma que se aborda é única, é exclusiva. Então, talvez essa dualidade que Oliver Sacks consegue trazer o indivíduo para o centro, né? Então, ele não descreve só a doença, ele descreve aquela pessoa, o que ela faz, como ela atua, quais são as vontades dela. Então, acho que ele traz um pouco disso, né? Que todos nós devemos estar tentando, né? Individualizar aquele indivíduo, ao mesmo tempo definir baseado nas evidências científicas que a gente tem. Então, acho que isso que é o genial dele, né? O indivíduo é único. As doenças elas podem se repetir, mas nunca uma doença ela age da mesma forma com um determinado indivíduo.